E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista. Nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês sobre reatores em derivação, que são os reatores Shunt, que vocês estão vendo aí na tela. Esses equipamentos são de extrema importância para o sistema elétrico de potência, para a operação do sistema principalmente. E a gente vai ver por que eles são tão importantes assim, ver também os tipos e algumas características elétricas desses equipamentos, que tornam eles tão relevantes assim, beleza? Então, vamos começar aqui, ó. Antes de falar propriamente do reator, vamos falar aqui sobre o ciclo de carga. A carga no sistema, ela é variável o dia inteiro. O sistema elétrico de potência ele é muito robusto, ele é malhado, ele é interligado. E aí você tem várias fontes geradoras, várias cargas, vários consumidores. E aí, por conta disso, você tem essa carga variando o tempo todo, já que nem todo mundo está consumindo energia ao mesmo tempo. Você tem questões de fuso horário também, mas nem todo mundo consome ao mesmo tempo. Você tem tipos de cargas diferentes. Então você tem consumo residencial, comercial, industrial, e isso faz com que essa carga vá variando. Então você vai encontrar ali patamares de carga mínimo, de potência mínima, onde a carga está baixinha, que é o que a gente chama de carga leve, e você tem patamares onde essa carga está mais alta, você tem potências maiores trafegando ali nas redes de alta tensão, onde você tem ali a potência máxima, que a gente chama ali de carga pesada. E entre esses dois marcos aí a gente tem aí uma potência intermediária que ela vai variando também o tempo todo. Então, de madrugada, por exemplo, você tem uma carga leve. A gente está dormindo, a maioria dos comércios aí estão fechados, Várias indústrias também não trabalham 24 horas, então estão fechadas também, então a carga é bem baixinha durante a madrugada. Ali pela manhã essa carga vai aumentar um pouco, Ela vai estar aqui num patamar mais intermediário, porque o trabalhador, as pessoas de uma forma geral começam a acordar, vão tomar um banho, usam um chuveiro elétrico, liga a televisão, acende a luz, enfim. Vai utilizando aí seus eletrodomésticos, O comércio vai iniciando as atividades, então você tem um aumento da carga. E você vai ter um momento ali nos horários de ponta onde essa carga ela atinge o topo máximo. O patamar mais alto ao longo do dia são nesses horários de ponta, onde você está todo mundo ali consumindo energia, cargas de refrigeração, de aquecimento, iluminação, tomadas, motores, tudo funcionando ao mesmo tempo, essa potência vai lá para cima. Então essa carga ela está ali, variando o tempo todo. E o que é que isso implica? Vamos dar uma olhada aqui em termos de tensão no sistema. O que é que isso se reflete? No cenário de carga pesada, imagina só que você tem aí uma subestação 1, que a gente chamou aqui de SE1, com a tensão V1 no barramento dela. Do outro lado, você tem uma subestação 2, S2, com a tensão V2, entre elas uma linha de transmissão, que conecta a subestação 1 na subestação 2. Aqui na subestação 1 você tem a fonte do sistema, um ponto de suprimento. Do outro lado você vai ter ali um consumidor, uma carga, na verdade, representando uma gama de consumidores. Você tem fonte de um lado, carga do outro. Então imagina só que quando essa carga está pesada, como a gente falou, a potência está muito alta, você vai ter uma corrente circulante ali pela linha de transmissão. Essa corrente ela vai fazer com que, quanto maior a corrente, ela vai fazer com que a queda de tensão ao longo da linha ela vá aumentando também. Então, se eu tenho uma tensão 230 kV aqui no barramento 1, com a queda de tensão ao longo da linha, quando chegar lá do outro lado, na subestação 2, essa tensão ela vai afundando, ela vai diminuindo, ela vai chegar lá baixa. Por isso que você tem na rede aí reguladores de tensão, elementos compensadores para fazer essa regulação de tensão. Então, quando você tem um patamar de carga pesada, pela lei de Ohm, V igual a R vezes I ou Z, impedância vezes I, se você quiser considerar aí uma parcela de resistência, a parcela da reatância, você vai ter ali queda de tensão. E quanto maior essa corrente, naturalmente maior vai ser a queda de tensão e essa diferença de tensão lá do barramento 1 para o barramento 2. Só que, como a gente viu, nem sempre o sistema está com carga pesada. Durante as madrugadas e outros momentos também, mas principalmente na madrugada, você tem cenários de carga leve. E essa corrente, comparada com
a corrente da carga pesada ela é muito inferior, às vezes próximo de zero, né? Isso quando comparado ao patamar de carga pesada. Então, a corrente muito baixa que circula ali na linha. E aí, quando essa corrente ela é muito baixa, né, no patamar de carga leve, acontece um efeito contrário ao patamar de carga pesada. Então, você tem uma tensão V1 aqui, ó, na subestação 1, e ao invés de você ter uma queda de tensão na linha, essa tensão aumenta. E aí, quando chega lá no barramento 2, ao invés dessa tensão estar menor devido à queda de tensão, ela está maior. Isso acontece devido ao efeito ferrante, que é basicamente o afloramento das capacitâncias da linha de transmissão ali no sistema. Isso faz com que a tensão vá se elevando, né? Quanto maior o comprimento da linha, maior vai ser a elevação de tensão. Eu fiz até um vídeo falando do efeito ferrante que eu vou deixar aí em cima no card para vocês darem uma olhada depois desse vídeo e entender melhor aí o que é o efeito ferrante. Mas de uma maneira resumida seria isso, né? Esse afloramento das capacitâncias que faz com que a tensão se eleve. E aí, ao invés de você ter uma queda de tensão na linha, você tem um ganho de tensão. E essa tensão V2 acaba sendo maior que a tensão V1 no barramento. E aí, uma sobretensão não é desejada no sistema, né? A sobretensão ela pode causar ali rompimento do isolamento, né? Ela pode danificar equipamentos, ela pode de repente atuar a proteção, né? Quando se usa proteção de sobretensão. Então, sobretensões de uma forma geral não são desejadas, né? E aí, para evitar que você tenha essas sobretensões devido ao efeito capacitivo, né? O efeito ferrante, a gente costuma utilizar ali, ó, inserir os tais reatores de derivação, né? Os reatores shunt. E aí o reator shunt a gente representa por uma indutância, né? Porque o reator, basicamente, ele é uma bobina, né? Ele é um indutor, de fato, né? Quando você tem efeito capacitivo, né? Ou seja, um capacitor se sobressaindo no sistema, naturalmente a gente vai contrapor a capacitância com uma indutância, né? Uma reatância indutiva. Então, se você tem capacitância, para equilibrar, eu coloco uma indutância. E aí, a indutância seria o reator, né? Eu insiro um reator lá na barra e esse reator ele vai injetar ali a potência indutiva, né? A indutância no sistema, que vai causar esse equilíbrio e vai estabilizar a tensão. Então, a tensão que estava aqui em cima, ela vai descer, né? Ela vai se equilibrar novamente. Então, o reator em derivação é um elemento de controle de tensão, né? Ele é um compensador, né? Então ele faz essa regulação de tensão, assim como o capacitor, né? O capacitor seria mais para o cenário de carga pesada, né? Eles são opostos de uma certa forma, né? Cenário de carga pesada, como a gente viu, ó, até voltar aqui, a tensão afunda e aí a operação do sistema coloca ali bancos de capacitores. Já por outro lado, quando essa carga está leve e a tensão sobe demais, o operador, né, o cara da ONS, o operador da distribuidora, ele vai lá e coloca ali o reator para estabilizar a tensão. Então a vida do operador é essa, né? Ela está sempre analisando o sistema, ali vendo as condições e opa, percebi ali que eu tenho que colocar o banco de capacitor da SE tal, o reator da SE tal. Até por isso, né, os operadores trabalham em turno, né? Porque como o sistema varia de carga ali o tempo todo, você tem que ter gente monitorando isso o tempo todo também, né? 24 horas, para que se tenha aí a garantia da estabilidade do sistema, da qualidade de energia e que a distribuidora, né, de uma forma geral, consiga entregar a energia aí com tensão e frequência constante, né? Atendendo aí os padrões de qualidade. Então o reator, pessoal, ele entra nisso, né? Ele entra para fazer essa compensação aí, né, do efeito ferrante, né? Para ser um elemento regulador, né? Assim como é o banco de capacitor em derivação, o reator em derivação ele também faz essa função de compensação. E aqui eu tenho dois tipos de reatores, né? Que são usados basicamente no sistema, que é o reator a óleo e o reator núcleo a ar. Então, nesse reator a óleo, ele é muito semelhante a um transformador. Então, você vai ter ali, ó, todas as características basicamente do transformador. Você vai ter tanque de expansão, você vai ter os radiadores, você vai ter as buchas, você vai ter núcleo, você vai ter óleo circulando ali dentro, tá? Então, você pode ter a roda aqui, enfim, elementos, acessórios, relé burros, indicador do nível de óleo. Ele é muito parecido com o transformador, né?
esse tipo de reator ele é mais usado ali nos sistemas de transmissão, né? Onde você tem Chesf, onde você tem Taesa, ali atuando no 230, no 500 kV, na rede básica, né? A própria Chesf aí também. E aí, aqui do lado você tem o reator de núcleo a ar. Esse reator, eu pelo menos tenho visto mais a utilização na distribuição, até 138 kV. Tá? É um reator que ele tem núcleo a ar, e esse reator, esses dois reatores, eles são comparáveis aí com transformadores a seco e transformadores a óleo. Né? Transformadores a óleo, eles são transformadores de grande potência, né, que você usa ali até 500 kV, a tensão que for necessária, né, com a potência que for necessária, você tem ali o resfriamento do óleo. O reator, mas também precisa um pouco mais de manutenção e ter mais cuidado, né, já que você tem óleo ali naquele equipamento. O reator a ar, ele é basicamente uma bobina enrolada. Você tem uma bobina aqui, ó. Não sei se dá para ver aí, tipo, como se fossem uns tracinhos aqui. Isso é o enrolamento dele, né, apenas com a cobertura ali desses enrolamentos. Você tem os suportes, né, de fixação, onde você vai construir uma base para instalar ela em cima e só. Aqui não tem óleo, né, você não tem que fazer análise de óleo, não tem bacia de contenção, enfim. São equipamentos aí, eu comparo um pouco a transformador a óleo e transformador a seco, o reator a óleo e o reator a ar também seria isso, né? Em termos de manutenção também, o reator a ar acaba sendo aí muito mais prático, né? Muito mais simples, porque você não tem muito o que fazer ali nesse equipamento, né? Enquanto o reator a óleo você tem que estar monitorando. Por outro lado, o reator a óleo ele tem esses acessórios, ele tem esse sistema de monitoramento que você pode ali estar sempre monitorando o reator, a condição dele, enfim. São equipamentos que fazem a mesma função, mas com características construtivas diferentes. Inclusive, queria saber aí de vocês, né, como é que vocês têm visto isso no sistema. Vocês têm visto aí no sistema de transmissão reatores a seco, tá? Eu particularmente na transmissão vejo muito mais reatores a óleo e na distribuição os reatores a seco, tá? E aqui, em termos de características elétricas, né, eu não vou me estender muito, até porque a ideia desse vídeo não é mostrar a especificação de reator, mas o que é importante quando a gente fala de reator em termos de características elétricas. Primeira coisa é a potência nominal desse reator, né? A potência nominal do reator e a impedância desse reator estão associados, né? Quando você tem um nível de tensão e você tem uma impedância, você consegue ali, pela relação, ter uma potência também. Isso está tudo interligado. Então a potência do reator ela é importante para você saber o grau de compensação desse reator, né? Naquele sistema. Como é que está a tensão ali, quanto eu preciso de potência para conseguir fazer esse equilíbrio de tensão e trazer a tensão para a condição operativa nominal. Então potência nominal é uma coisa que é muito importante e que normalmente isso é dado pela distribuidora, né? Ou pela transmissora, enfim. Não é uma coisa que nós, projetistas de SE, a gente determina, porque isso depende muito mais da condição do sistema. E quem conhece o sistema é a distribuidora, é a transmissora, é o ONS, enfim, é a operação em geral. Então, normalmente, né, quando se tem no nosso projeto, a gente vai fazer o projeto da SE e tem um reator, normalmente essa potência aí ela é fornecida já pela distribuidora, as características básicas, né, que a gente está falando aqui, isso acaba sendo fornecido diretamente ali pela empresa detentora da subestação, né? Vamos colocar dessa forma aqui, porque são eles de fato que conhecem o sistema. Aí você tem um número de fases, né, que o reator ele pode ser um reator trifásico, ele pode ser monofásico, assim como os transformadores. E aí você vai ter a tensão nominal, que vai ser a tensão nominal da barra, a frequência nominal, 50, 60 Hz, dependendo de onde for a instalação. Tipo de ligação, você vai ligar estrela, liga em delta, enfim, qual tipo de ligação. E os níveis de isolamento, né, que são aquelas tensões TSN e A, né, tensão suportável nominal de impulso atmosférico, ou, né, que era chamado há mais tempo aí, era mais comum a gente ver o termo NBI, né, nível básico de impulso. Enfim, são normas diferentes com nomenclaturas diferentes, mas tudo se refere aí aos níveis de isolamento de manobra, frequência industrial. Isso está tudo relacionado ali com a tensão do sistema e com as condições de sobretensões, né? O fator de aterramento, os níveis de curto, tudo ali que provocam sobretensões, né? O índice Serrano, tudo que provoca sobretensões, né? A gente precisa ter uma atenção ali para poder especificar adequadamente
aí as tensões de isolamento. Tá? Então acho que essas são as principais características elétricas quando se fala de reator em derivação. E a instalação em campo. Eu trouxe um exemplo aqui, né? Como eu falei, existe mais de um tipo de reator. Né? Tem um reator a óleo, tem um reator a ar. E tem também, né, além desses dois aí, você tem níveis de tensão diferentes. Né? Então, dependendo do nível de tensão, você tem aí também arranjos diferentes. Tá? Então, eu trouxe só um exemplo aqui para a gente ter uma ideia de como que é a instalação do reator em campo. Esse reator aqui, acredito que nesse projeto aqui é um reator 69 kV. Tá? Então é um reator que você tem aqui o barramento desse lado e aqui é o que a gente chama da conexão do reator, né? O que interliga aqui desde o barramento, né? Passando aqui pelo isolador pedestal, a chave seccionadora, o TC, o disjuntor. Ele vem aqui, ó, pega nesse barramento e interliga aqui nos terminais do reator. Tá? Então isso aqui é uma forma, tá? Eu também não vou detalhar tanto aqui, mas isso é uma forma de instalar, né? Mas basicamente você tem que ter ali o conjunto de reatores, que é o que a gente tem aqui desse lado, ó, conjunto de reatores interligados. Você tem entre o reator e o barramento da SE, que a gente chama de conexão do reator, que é toda a série ali de equipamentos, cabos, conectores necessários para fazer a conexão desse reator com o barramento. Ah, por que eu não conecto aí o reator diretamente no barramento? Porque o reator é um equipamento, né? Um equipamento grande, é um equipamento caro e é um equipamento que precisa ser protegido, né? Que precisa ser isolado em determinado momento, que pode precisar de manutenção. Então você precisa botar uma chave ali para poder isolar, caso precise de manutenção. Você tem que ter o TC para pegar o sinal de corrente, fazer a medição e, eventualmente, proteção, né, contra curto-circuitos. Você tem que ter para-raios, né, que está aqui em cima, para proteger contra descargas atmosféricas. Você precisa ter o próprio disjuntor, caso aconteça um problema, quem vai abrir é o disjuntor. Então você precisa ter toda essa conexão aí dos reatores, do reator trifásico ou do conjunto, né, de reatores monofásicos. Você precisa ter aí todo esse aparato para garantir que o reator esteja bem instalado e que o sistema esteja protegido, né, de uma forma geral. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Alguma dúvida sobre o que a gente falou aqui, sobre os reatores em derivação que são instalados no sistema, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Tá? Se você não é inscrito no canal, também se inscreve no canal, que tem muito conteúdo relacionado à subestação, principalmente sistemas de alta tensão, e que você vai aprender muito sobre isso. Né? Se você quer aprender sobre projeto de SE, equipamentos de alta tensão, tudo é aqui, então não deixa de se inscrever. Segue a gente também lá no Instagram, que vai estar passando aqui embaixo. E é isso, pessoal. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e eu vejo você no próximo vídeo.